Estamos de volta ao programa Economia Dia a Dia, uma realização do Sindicato dos Economistas de São Paulo, com o apoio cultural do Banco Bradesco S.A. Neste bloco vamos falar sobre industrialização e também falar um pouquinho da importância do economista na nossa sociedade. Eu recebo Haroldo Silva, que é o economista da Superintendência de Políticas Industriais e Econômicas da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, a ABIT. Haroldo, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu estar com vocês. Conheça um pouquinho mais da biografia do Haroldo a partir de agora. Haroldo, vamos falar um pouquinho sobre esse momento da indústria. A gente, infelizmente, se acostumou no noticiário a ter o verbete desindustrialização no nosso país. E eu queria que você nos traçasse um panorama como está a situação da indústria como um todo nesse momento atual. Olha, a indústria brasileira, a despeito de ser uma indústria relevante ainda, ela sofreu nos últimos anos especialmente de uma valorização da nossa moeda, com o objetivo central de conter a inflação, e os problemas vieram se acumulando. Isso retirou muita competitividade da indústria doméstica. Embora estejamos num momento difícil ainda, sempre há a possibilidade de recuperação. Já começam a vir alguns sinais de que a indústria pode se recuperar, mas o câmbio não pode voltar a se valorizar. Essa questão, por exemplo, quando fala, olha, o dólar está muito alto, o dólar subiu, isso é bom para a nossa indústria? Olha, para a indústria sim, é bom quando você tem a moeda doméstica, no nosso caso o real, relativamente desvalorizado. Ele reflete, na verdade, os nossos níveis de competitividade. Então não adianta, por exemplo, para o consumidor que quando a nossa moeda está muito valorizada, ele consegue viajar, consegue comprar mais coisas lá fora, mas ao mesmo tempo retira a competitividade do Brasil, não recebemos turistas e não conseguimos vender os nossos produtos. O consumidor acaba optando pelo produto importado. Num primeiro momento é bom, mas esse próprio consumidor em algum momento pode perder o seu emprego aqui. Então isso é um problema. E é um produto que dificilmente tem uma assistência, uma garantia, né? A indústria está ali para te atender, para te devolver, ou seja, para poder fazer um recall. Quando você compra lá fora, muitas vezes você nem sabe de onde vem, né? Exatamente. Ademais, a indústria brasileira, por exemplo, como eu tenho uma correlação forte com a ABIT, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil de Confecção, esse é um dos setores que mais sofreu ao longo dos anos a concorrência estrangeira. E essa concorrência ela é feita, muitas vezes, em condições extremamente desiguais. Por exemplo, você tem países que concorrem com o Brasil como Bangladesh, China e outros, que não têm a mínima condição, se comparado ao Brasil, para os seus trabalhadores. Portanto, o trabalhador lá recebe muito menos e, de uma forma ou de outra, quando nós importamos produtos desses países, também estamos importando trabalho que é feito numa condição muito ruim e em detrimento do trabalhador brasileiro. Perfeito. Falando nessa questão dos trabalhadores, que é um símbolo, né? A gente vê grandes marcas famosas, internacionais, e vai se descobrir que, infelizmente, no processo de produção teve trabalho escravo, né? Fala um pouquinho do custo do Brasil. É claro que a gente, ninguém da indústria brasileira vai defender o trabalho subhumano, mas é muito custoso hoje, são muitos impostos, é muita tarifa, isso acaba sendo um problema para a indústria? Olha, o custo do trabalho no Brasil, ele é muito alto para quem contrata e o trabalhador, ao final, leva pouco dinheiro para casa. Nesse intermédio aí, o intermediário principal é o governo brasileiro. Quer seja por adicionais que coloca na folha de pagamento, quer sejam por alguns outros obstáculos que coloca na contratação, quer seja mesmo pelo custo do trabalho que tem das ações trabalhistas de uma forma geral que acontecem, o trabalhador brasileiro fica muito caro para quem emprega e o trabalhador, ao final, no salário, leva pouco para casa. A gente precisa, de uma forma ou de outra, encontrar mecanismos para que o trabalhador possa ser melhor remunerado e que tenha um custo competitivo para as indústrias e para o comércio e para os serviços de uma forma geral. E a questão de impostos em geral? Você também tem uma especialização em direito tributário.
muito se fala da carga tributária no Brasil como um todo. E a indústria sofre com isso porque tem os chamados impostos de cascata, né? Uhum. Ou seja, quando produz aqui, você compra o insumo, tem mais o imposto. Né? Como é que está essa questão tributária para a indústria? Olha, os empresários, a conversa que nós temos com eles, e os colegas economistas e até mesmo os advogados que estudam direito tributário, costumam afirmar que nós vivemos num manicômio tributário. O Brasil tem, entre impostos e taxas, certamente mais do que 40 impostos, taxas e contribuições. O que faz ser extremamente difícil cumprir essas obrigações que os tributos que colocam para as empresas. Não basta só pagar. Aqui no Brasil, além de ser caro o tributo para ser pago, ele é caro também para você apurar e realizar o pagamento. Então, realmente, nós temos uma carga tributária extremamente alta para os padrões brasileiros e, além disso, ela é difícil de ser recolhida. Por fim, os serviços que têm sido prestados aqui pelo Estado para a população brasileira são serviços que deixam muito a desejar. A gente tem assistido aí saúde, educação, inúmeras universidades em greve, universidades que o Estado, que é o grande financiador, tem problema. Quer dizer, também sofre o empresariado porque a indústria paga tributos altíssimos e, por exemplo, segurança, que seria um dever do Estado, a indústria ainda tem que talvez colocar câmeras, vigias e tudo mais. Isso acaba também sendo um custo a mais para o empreendedorismo no país, né? Exatamente. Além da segurança, eu queria destacar especialmente a saúde, por exemplo. O Estado deveria, por meio das contribuições que se faz, fornecer uma saúde de qualidade, saúde decente para o trabalhador e para a população de uma forma geral. Como não se consegue isso, as empresas, as indústrias, os serviços de uma forma geral têm que suprir isso, têm que fazer convênios com entidades privadas para que o seu trabalhador tenha assistência mínima. Então isso também é um custo adicional que, embora se pague tributos, você ainda tem que pagar planos privados ou planos que a própria empresa arca com esses custos. Fala um pouquinho do papel da BIT especificamente, quais têm sido as principais bandeiras dela, qual tem sido aí o caminho que ela está traçando para melhorar o setor que representa? Olha, inúmeras formas de participação. Do ponto de vista da política industrial, temos levado os problemas e as principais bandeiras do setor a todos os ministros. Temos feito isso, inclusive, recentemente, o nosso superintendente Fernando Pimentel e o nosso presidente Rafael Servoni levou esses temas ao conhecimento do presidente da República. Então, nós temos mostrado quais são essas dificuldades. Quais são essas dificuldades? Uma concorrência que acontece de forma desleal e desigual em relação a produtos importados de países como esses que eu mencionei para você agora. A indústria brasileira e o comércio, de uma forma geral, também pagam juros extremamente altos, o que retira a competitividade. A questão da carga tributária e também uma política de fomento às exportações que o Brasil precisa ter e precisa respeitar. Só para lhe dar um exemplo, há poucos meses atrás nós tínhamos um sistema chamado Reintegra, que era uma devolução do tributo que existe dentro dos produtos e que as empresas, ao exportar, deveriam receber esse tributo de volta, porque nenhum país do mundo exporta tributos, mas o Brasil ainda assim consegue exportar tributos. E esse sistema Reintegra, a Receita Federal, por conta de problemas de caixa, acabou levando quase que a zero esse instrumento. Ou seja, um instrumento legítimo, que existe mundo afora para fomentar as exportações, acabou deixando de ser efetivo aqui no Brasil. Então, esses são alguns dos elementos que nós mostramos para o governo federal que são imprescindíveis para tornar a indústria brasileira de volta competitiva. O empresário brasileiro é competente, tanto é que, mesmo com tantos planos econômicos, tantas dificuldades, tantas crises, consegue manter as suas indústrias. Criativo também, né? Criativo. E o trabalhador brasileiro também é um trabalhador produtivo. Então nós temos aí todos os elementos capazes de tornar a nossa indústria forte, inclusive internacionalmente. O que nos falta, de fato, são regras do jogo claras, que não sofram alterações de uma hora para outra, como vem acontecendo nos últimos anos. Perfeito. Falando agora um pouquinho mais abrangente, de maneira mais abrangente, nós temos tratado com todos os nossos convidados ao programa sobre a crise, né, que tem afetado a sociedade
inteira. O que você espera do atual momento para frente? O que você espera aí de desenrolar em relação à crise econômica? Você acha que ela tem como arrefecer? Sem dúvida. É importante lembrar que a origem dessa crise ela é muito mais política e uma briga de poder do que, de fato, uma crise econômica. Existem, sem dúvida nenhuma, problemas econômicos relacionados ao orçamento do país, é uma taxa de juros extremamente alta que é cobrada pelo sistema financeiro de todos os devedores, inclusive do próprio governo. Então esses são problemas econômicos, mas a crise fundamentalmente é uma crise política. Tiramos um governo, colocou-se outro interino para funcionar, mas como interino não tem ainda a capacidade de fazer e de tomar algumas decisões que são extremamente relevantes para o país. A gente não sabe de fato se esse governo termina ou se a presidente, que foi afastada, pode voltar. Isso tudo causa instabilidade e decisões importantes, especialmente de investimento, não vão ser tomadas num ambiente como esse. Legal. Instantes finais da nossa entrevista, eu quero, antes de encerrar, agradecer muito a sua presença, Haroldo, e deixar a câmera aberta para suas considerações finais. Bom, falando sobre o futuro um pouco, e o futuro da profissão, talvez alguns colegas que estejam agora nesse instante buscando a sua graduação em economia, eu queria dizer que a nossa profissão é uma profissão extremamente importante, especialmente para um país continental como o Brasil, que precisa, sim, de profissionais bem formados, até mais do que em outros países que já atingiram níveis de desenvolvimento importante. Então, parabenizar o sindicato e dizer que é uma honra estar aqui com todos vocês. Você falou da formação e muitas vezes o economista não precisa necessariamente se especializar mais só na economia. Você, por exemplo, está agora numa graduação de Direito, encontrou nessa outra ciência uma base para te ajudar na economia? Sem dúvida. Existe uma correlação. Direito e economia são irmãs siamesas à medida em que fazem parte do mesmo ramo que é das ciências sociais. Por exemplo, na nossa conversa nós falamos que os tributos são um problema aqui no caso brasileiro. E do meu ponto de vista, um dos maiores problemas de competitividade que o Brasil tem, sem dúvida nenhuma, é essa questão tributária. O que quer dizer? Os economistas podem e devem mensurar quais os impactos tributários, quais as dificuldades, qual seria a carga tributária ótima e mostrar, por meio da legislação, ou seja, trazendo o direito, mostrar, olha, quais são as mudanças da legislação necessárias para que a gente tenha uma melhor alocação dos recursos e não precise tirar tanto dinheiro da sociedade e, às vezes, não aplicá-lo de maneira correta. Perfeito. Haroldo, mais uma vez, obrigado pela presença, viu? Nada, é uma satisfação. Esta edição do programa Economia Dia a Dia fica por aqui, mas você pode acompanhar este e outros programas por meio do nosso site. Lá você, economista, também poderá conhecer os cursos que esta instituição oferece para que você possa avançar cada vez mais na sua área de atuação. Um forte abraço e até breve. Programa Economia Dia a Dia. Apoio Cultural Bradesco S.A.